Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Isaías capítulo 10, versículo 27. Você sabe que a palavra em si já tem a unção, amém? Já tem poder. Você pode ficar curado, sentado aí no seu lugar, sem ninguém tocar em você, sem ninguém chamar você para ser curado. Você pode ser curado, amém? Aleluia. Isaías capítulo 10. Nós vamos começar com esse versículo 10, 27. É um versículo bastante conhecido. Acontecerá naquele dia que o peso, ou na sua tradução pode ser fardo, cargo, jugo, será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da unção. Oh, glória! O jugo será tirado, arrancado, removido por causa do quê? Da unção. Aleluia! E aqui está dizendo, despedaça. Você já viu quando... Não, isso aqui não vai despedaçar, não. Mas talvez já aconteceu com... Provavelmente aconteceu com todos nós. De quebrarmos uma xícara, um copo, um prato, e aquilo despedaçou e não teve como voltar a ser o que era. Amém? Quando quebrou, já era. É isso que ele está falando. O jugo será despedaçado, quebrado, aniquilado, reduzido a pedaços, por causa da unção. Aleluia! Você que já esteve enfermo por algum tempo, por dias. Olha, eu acho que a enfermidade é ruim por alguns segundos. Alguns minutos você sentiu uma pontada na cabeça, meu Deus, e é um segundo, fração de segundo, já é ruim. E uma pessoa que está doente há vários dias, vários meses, vários anos, é um jugo. Mas a unção é poderosa para despedaçar, aniquilar, remover, tirar, acabar com todo o jugo. Aleluia. Vá para o livro de Lucas, capítulo 4, versículo 14. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Mateus, Marcos, Lucas. Terceiro livro do Novo Testamento. Capítulo 4, versículo 14. Então Jesus, no poder do Espírito, aqui quando fala poder, pode ser poder do Espírito ou na unção do Espírito, dizendo a mesma coisa, regressou para a Galileia e sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus, amém? Pelo que me ungiu. Nós somos ungidos para fazer alguma coisa, amém? Para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, fomos ungidos para fazer alguma coisa. Jesus abriu o livro e encontrou um lugar onde estava escrito a seu respeito. Eu e você precisamos nos encontrar na Bíblia. Amém. Porque aqui na Bíblia está escrito ao nosso respeito. Amém? Agora vamos para o livro de Atos, capítulo 10, versículo 38. Glória a Deus. Atos 10, 38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder,
o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, ele foi ungido para andar por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Eu e você fomos ungidos para andar por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus é conosco. Amém? Então, vamos, amanhã, antes de você dormir, faça essa declaração. Quando você acordar, faça essa declaração. Quando você sair para o seu trabalho, eu estou andando aqui para ir para o meu trabalho, para fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo. E sabe o que vai acontecer? Fala comigo, vai acontecer. Aleluia. A unção, ela pode ser individual ou corporativa. Deus ungiu algumas pessoas para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Foi uma unção individual. Está escrito na Bíblia. Há uns, não foi todos. Todos são profetas? Não. Todos são evangelistas? Não. Há uns. Aí Deus ungiu e capacitou aquela pessoa para aquilo. Você pode dizer assim, eu abri um trabalho lá na minha casa. Você pode ter abrido um trabalho, mas você não significa que você é um apóstolo. Amém? Pode ser que você seja? Pode. Mas não significa que você é. Mas eu dei uma palavra profética, mas isso não significa que você é um profeta. Pode até ser, você venha descobrir que você é um profeta, mas não significa porque você deu uma palavra de profecia que você é um profeta. Você pode evangelizar e deve evangelizar, porque ele falou, ide por todo mundo e pregar, é para todos nós. Mas não significa que você é um evangelista. Mas todos nós somos chamados para evangelizar. Você também pode, apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Você pode ensinar, mas não significa que você é um mestre. Amém? Então, mas você pode ser que você faça parte de algum desses dons ministeriais e Deus ungiu você para aquilo. E você vai fluir naquilo de boa. Amém? Você está entendendo? Então, tem a unção coletiva e a unção individual. Jesus exerceu funções, Jesus operou como apóstolo, profeta, mestre, evangelista e apóstolo. Ele operou nos 5 dons ministeriais. Jesus. O apóstolo, se a pessoa é apóstolo, ele toca. O apóstolo, geralmente, a gente fala assim, você fez o rema, o pastor já deu essa aula aqui. Aí a gente fala assim, o apóstolo, porque ele toca em todos os outros dons. Tá? Aí o profeta, aquele que aponta. Assim diz o Senhor, não necessariamente ele precisa falar, assim diz o Senhor. Ele pode falar o que Deus diz sem falar isso, tá? O profeta, o evangelista, que é o dedo maior, porque ele vai mais longe. O pastor, que é o dedo da aliança, que ele é casado com a igreja, está envolvido com a igreja, está no meio da igreja, está ali. E o mestre, que é aquele lá, que o dedinho vai lá, vai esmiuçando. Então, Jesus, ele operou em todos. O apóstolo, ele toca. Que ele vai lá num lugar e ele abre um trabalho lá. Aí ele tem que ser o pastor lá, ele tem que ser o profeta, ele tem que ensinar a palavra, ele tem que ser todas as coisas. E Deus vai capacitá-lo para aquilo. Mas não significa, entendeu? Que ele é tudo isso. Ele vai tocar nas unções. Amém? Jesus tinha unção sem medida. Abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 3, versículo 34. João 3, 34. Pois o enviado de Deus fala as palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Então, Jesus foi o único que tinha o Espírito sem medida. Amém? Agora, eu e você temos o Espírito por medida. Amém? Nosso é limitado. Amém? Mas nós podemos fluir bem naquilo que o Senhor nos capacitar. Aleluia. Exercer uma atividade sem possuir a unção para tal
como diz o irmão Kenneth Reagan, é tentar colocar uma peça quadrada dentro de uma peça redonda. Irmão, se eu não fui chamada, eu não fui chamada para ser pastor. Coitada das ovelhas se eu fosse pastora. A gente tem que entender o nosso lugar. Eu tinha um pastor Thomas Dawson. Aí, ele era mestre, por excelência. E ele falava assim, eu não sou, e a gente chamava pastor Thomas. Mas ele falava assim, eu não sou pastor. Ai de vocês se eu fosse pastor. Porque ele dava bastante coisa. Ele era bravo. Aí ele falou assim, e o pastor? Aí o pastor está sempre assim, né? Meu querido, puxa a orelhinha fazendo meu querido. Ele bate. Sabe mãe, quando disciplina o filho? O pastor é uma mãe. Ele tem um dom para aquilo. Aí você vê seu pastor, cuidado, o pastor pode revelar para a igreja. Minha idade? 25. 44. O que ele tem de idade, eu e ele temos 45, né, de casado. 45 de casado. Mas existe uma unção. Quantas vezes ele já falou coisas para mim, falou coisas para o meu marido com a pouca idade? Porque a idade, ele tem a unção pastoral. E se a gente reconhecer a unção que há sobre a vida dele, nós seremos beneficiados. Nós temos que reconhecer, é o chamado. Agora, se você não é pastor, você pode ser 70, 80, 90 anos, que você não vai saber como cuidar da ovelha. Se esse não é o seu chamado. Entendeu? Há uma graça. A Vanessa não é pastora, mas porque ela é esposa de pastor, há uma graça para ela caminhar junto nessa unção. Uma graça, amém? Você está entendendo? Amém. Então você tem que reconhecer, eu não posso falar assim, é um menino. Quando ele nasceu, eu já tinha 1 ano de casado. Então não tem nada para me dar. Não, todas as pessoas têm alguma coisa para nos dar. E se nós reconhecermos a unção sobre a vida da pessoa, nós vamos receber também. Amém? Tem muita coisa para a gente receber, até de uma criança. Quantas vezes a gente escuta que a criança lá na classinha, ela aprendeu sobre Cristo, aquele que cura, na linguagem dela, aí ela chega em casa, a vovó está doente, ela ora e a vovó é curada. Não despreze, amém? A unção sobre a vida das pessoas. O propósito da unção é libertar pessoas. Em Isaías 10, 27, nós já lemos sobre o jugo será despedaçado por causa da unção. Em Lucas 4, 18, quando nós lemos que o Espírito do Senhor ungiu a Jesus com o Espírito Santo e poder. E em Lucas 10, 38, que nós lemos que ele andou por toda parte fazendo o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. Nós vimos nessas passagens todas, que nós vimos uma hora estava falando sobre unção, uma hora o Espírito do Senhor, uma hora estava falando o Espírito Santo, uma hora estava falando a virtude. São palavras sinônimas, são palavras semelhantes que quer dizer a mesma coisa, amém? Amém, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Vamos para Lucas capítulo 4. Só que agora nós só vamos ler o 18 e o 19. Lucas 4, 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me para libertar os cativos, e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus foi ungido para pregar e para curar. Amém? Nós também podemos pregar, porque ele falou, ide por todo mundo e pregai. Mas eu não sou mestre. Mas você tem a palavra? Você é uma testemunha, você não foi salvo? Amém. Você pega aquele testemunho e você prega, fala aquilo que aconteceu com você. Amém? Glória a Deus.
para pregar e curar. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Lá não está escrito, o pastor vai impor as mãos, o apóstolo vai impor, o mestre, o diácono. Não, é para mim e para você. Amém. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Agora você vê que Jesus teve que ser ungido para ministrar. Ele foi, veja Atos Filipenses capítulo 2. Deixa aberto em Filipenses, vou falar, antes de eu ler, eu quero falar algo sobre isso. Glória a Deus. Deus Jesus, ele era filho de Deus, amém? Mas mesmo sendo filho de Deus, ele precisou ser ungido, amém? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Às vezes a pessoa fala, mas Jesus curava porque ele era filho de Deus. Ele expulsava demônios porque era filho de Deus. E você é filho de quem? Eu sou filha de quem? Mas mesmo sendo filho de Deus, desde sempre, ele precisou ser ungido. Atos 10, 38, você não precisa abrir, nós já lemos. Nós lemos lá que Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Então, ele foi ungido para realizar alguma coisa. Eu e você fomos ungidos, capacitados para realizar alguma coisa. A unção não é para nada. Foi para quê? Para nada. Não. É para alguma coisa, tem um propósito. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. Abra sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, versículo 6. Glória a Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 6. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, se despiu, assumindo a forma de servo, tornando em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, ele se esvaziou. Amém? Ele se despiu. E ele precisou ser ungido para ministrar. Agora vá para Lucas capítulo 3. Deixa abertinho aí. Jesus, ele era filho de Deus em todas as fases da vida dele. Desde bebezinho, aos 12 anos, aos 25. Mas ele só foi ungido depois. Você notar, ele não fez nenhum milagre antes de ser ungido. Ele não curou ninguém antes de ser ungido. E ele era filho de Deus. Mas o que ele fez? Ele se esvaziou. Então, ele ficou como nós. Glória a Deus. Então, da mesma forma que ele foi ungido e começou o seu ministério, eu e você podemos ser ungidos para começar o nosso ministério. Devemos e podemos. Amém? Lucas capítulo 3, 22. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. 3, 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele. Aqui é o batismo de Jesus. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Agora vamos ver João 2,11.
Então, aqui ele foi ungido. Agora vamos para João 2,11. Aqui é o casamento e Jesus transforma água em vinho. Aí no 11 diz, com este deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Então, antes dele ser ungido, ele não fez nenhum milagre, ele não curou ninguém. Mas depois que ele foi ungido, deu princípio aos primeiros sinais. E a transformação da água em vinho é o primeiro sinal, o primeiro milagre de Jesus. Amém? Você está entendendo? Amém. Agora vai para Marcos capítulo 1. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 1, versículo 9. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e por João foi batizado no rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus, tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Amém? Aqui é o batismo de Jesus. Então, conclusão, Jesus precisou ser ungido para poder fazer milagres. Amém? A unção faz toda a diferença. Há um crente com unção e um crente sem unção. É um crente sem graça. Sem a unção, nós somos sem graça. Então, nós precisamos ser ungidos para tal. Capacitado para tal. Às vezes, quando o pregador vem aqui, chama, vem aqui que eu vou impor as mãos sobre você. Você tem que vir sabendo que algo vai acontecer com você. Não é mãos vazias sobre cabeças vazias. Amém? Algo vai acontecer quando a unção foi transmitida a você e a mim. Quantas unções, eu e meu marido, no caso, vou falar de nós, porque eu sei de nós, nós já fomos ungidos sobre mãos de pessoas que eram profetas, pessoas que eram apóstolos, evangelistas, mestre. Vem aqui, a gente ia. Para receber a unção, capacitação para algo. Venha, não despreze. Para quê? Não, nada acontece. Qual é a nossa expectativa de receber? Glória a Deus. Sempre nós estamos recebendo alguma coisa. Amém? Sempre. Sempre nós recebemos. Esses dias, no ano passado, nós fomos no culto do Brad. E nós estávamos lá. O ambiente tinha tanta unção no ambiente. A unção estava assim, tão tangível assim. E nós conhecemos o Brad há mais de 30 anos. Quando ele veio aqui na Baixada Santista na primeira vez, nós não éramos do Verbo da Vida, nós éramos de outro ministério. Ele foi naquele outro ministério. Aí ele foi, jantava todas as noites na nossa casa. Tivemos o privilégio. E era tanta unção na vida daquele homem. Vocês conhecem o Brad? É muita unção. Mas aquela unção está disponível para mim e para você. Ele, com 17 anos, ele estava dando testemunho, com 17 anos, ele ressuscitou um bebê. Ele orou e o bebê ressuscitou. Então, e ele falava muito em línguas, ele era usado muito na unção do riso. E aí eu lembro que ele foi na minha casa para jantar, aí fui eu e a esposa do pastor, nós fomos na frente para a minha casa, aí ele sentou, aí ele começava a rir no espírito, aí a esposa do pastor começou a rir no espírito, eu comecei a rir no espírito, aí os homens chegaram, cadê a comida? Nós estamos debaixo daquela unção lá, do riso.
Irmãos, e aí nós fomos lá essa vez que ele estava lá, aí aquela unção naquele lugar assim, tão palpável, tão tangível. E assim, a gente mirando ele assim, desejando. Meu marido falou, nós temos que estar lá. Falei, mas como que a gente... Nós temos que estar lá. Meu marido, às vezes, ele tem isso assim, ele sente dentro dele. Eu preciso fazer isso. Quando ele fala assim, bora, vamos, não sei como vamos, mas vamos. E nós fomos, sentamos lá. E nós começamos a puxar da unção que estava sobre a vida dele. Aí, quando ele passou para lá e para... Mas teve uma hora que ele teve que se plantar na nossa frente. E ministrar nas nossas vidas. Depois ele mandou a gente ir para o corredor. Aí ele pôs as mãos sobre o Luciano, e pôs as mãos sobre mim. E nós recebemos. Estava comentando com ele hoje. Naquele dia depois ele orou por várias coisas, meu marido foi lá. E ele falou para o meu marido, eu vejo um histórico de pessoas com problema de coração na sua família. E na família do meu marido, meu sogro morreu de problema de coração, minha sogra morreu de problema de coração, o irmão dele operou do coração, o outro irmão, a irmã. Meu marido teve problema de coração, teve passado. Aí ele falou assim, mas quebra hoje na sua família, todo problema de coração. Aí depois ele orou pelo meu marido, problema nos ossos. Aí ele falou assim, corra. Aí meu marido mortificou para correr, porque ele literalmente estava com dor. Mas ele falou assim, eu vou me aventurar, nem que eu corra assim, mas eu vou fazer alguma coisa. Aí o Brad pegou assim, vem, abraçou, pegou o braço dele assim, vou correr junto com você. Aí foi puxando o Luciano. Aí depois ele pegou e falou assim, olhe para ele. Estão vendo? Vai jogar futebol. Aí todo dia eu falo para ele assim, ouvi, hoje mesmo falei para ele, ouviu o que ele falou sobre o coração. Lembra que ele falou sobre a bola, você vai jogar bola. Ainda que você não pegue a bola e não chute agora, se veja jogando futebol. Porque como imagina na sua alma, assim é. Você tem que pegar aquela palavra e agarrar aquela palavra. A unção estava lá, disponível. A minha irmã pegou e falou, eu mandei a ministração para minha irmã falou assim, não entendi, você estava rindo ou você estava chorando? Falei, ora você estava rindo, ora você estava chorando. A minha irmã pegou aquela palavra, ela recebeu tanto, que ela na casa dela, ela ficava rindo e chorando. Ela falou, depois, outro dia, ela pegou, colocou a ministração, foi para o quarto e ficou ouvindo de novo. Porque como você recebe, tem uma unção disponível. E nós precisamos receber da unção. Da unção. Depois conseguimos falar com o Brad. Porque agora ele fala português, né? Irmãos, pega, o pastor Marcelo Senise e a Gilane vão aí, vá, pega daquela unção, agarra daquela unção, esteja lá. Ele falou assim, pastor, agora quero tirar uma fotinho com você. Não desperdice o que há dentro da vida daquele casal. Eu dei aula lá em Indaiatuba. Eu fiquei na casa daquele casal, hospedada na casa daquele casal. Eles são um casal de Deus. Eles têm vida com Deus. O casal se dá bem. Entendeu? Pega, vá lá. Se você não vai para como casal, vá lá para ajudar. O que eu posso fazer? Eu quero ficar aqui na porta. Eu quero servir a comida. Eu quero ficar orando. Se você não vai participar como casal, vai lá participar. Mas esteja perto da unção. Nós precisamos respirar da unção. A unção é de Deus. E nós precisamos agarrar. Amém? Aleluia. Pessoas dizem que Jesus curou porque ele era filho de Deus. Mas como sabemos que isso não é verdade. Ele só começou a curar, a fazer milagre, depois que ele foi ungido.
Se fosse só isso, eu e você não poderíamos impor as mãos para as pessoas para elas ficarem curadas. Seria uma função só de Jesus, mas não é isso. É para mim e é para você. Ele falou, imporão as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Chegou alguém doente perto de você, não perca tempo. Ore pela pessoa para ela ser curada. Onde quer que você estiver, ore para que as pessoas sejam curadas. Doença é coisa ruim. Dor é coisa ruim. É escravidão. E eu e você podemos ajudar as pessoas. Aleluia. Nós devemos fazer as mesmas coisas. Em João 14, 12 diz que... Vamos lá, João 14, 12. Aquele que crê em mim. João 14, 12. Glória a Deus. Deus é bom. Em verdade, verdade vos digo que aquele que crê em mim, você crê nele, amém? Fará as mesmas obras que ele fez, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Aleluia. Agora vá para Marcos capítulo 5. É a história da mulher do fluxo de sangue. Você conhece bem, né? Verbiano conhece essa passagem. Marcos 5. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. 5:25. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou nas vestes? Respondeu-lhe seus discípulos, vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Foi o poder dunamis, o poder de uma dinamite. Esse poder coloca eu e você em movimento. Nós temos esse poder dentro de nós. Eu e você temos. Se você é salvo, se você nasceu de novo, esse poder está dentro de você. E esse poder te coloca em movimento. Você não pode, eu e você não podemos, com esse poder todo, nós ficarmos assim paradinhos. Não tem como mais. Amém? Sabe aquele louvor, nós cantamos aqui na terça-feira, na oração? Para cada manhã um milagre de Deus, conhece? Então tem uma parte que diz assim, e eu fiquei atentando nesta parte. E até agora para o meu marido, para ele completar aqui. Espírito de ressurreição e vida, não há nada que possa te enfrentar. Já ouviu esse louvor? Hã? Cantei. Eu fiquei muito doente. E quando o pastor foi me visitar, a Vanessa foi me visitar, a igreja, os irmãos foram lá me visitar. Eu fiquei vários dias muito doente. E quando eu levantava, vinha esse versículo. O Espírito de vida em Cristo Jesus te livra da lei do pecado, me livra da lei do pecado e da morte. Aí ia para a cama de novo. Quando eu levantava, o Espírito de vida em mim me livra da lei do pecado e da morte. Então, aí nós estávamos aqui na terça-feira e eu estava orando. Aí eu falei assim, como é aquele louvor, como é aquele louvor? Aí eu comecei a cantar para ele assim, para cada manhã
ao milagre de Deus. Aí ele falou assim, ô bem, eu nunca fui da Renascer, eu não sei que louvor é esse. Aí eu falei, você sabe. Aí fui cantando, e aí ele foi lembrando. Aí quando ficou essa parte aqui, o Espírito de ressurreição e vida, não há nada que possa te enfrentar. Se você está doente, o Espírito de ressurreição e vida está dentro de você. E não há nada que possa enfrentar ele. Nada. Aí eu fiquei cantando esse louvor, andando para lá e para cá, orando. E isso aqui queimando dentro de mim. Meu Deus, tanto poder. É muito poder para a gente continuar enfermo. É muito poder. Você pode até estar passando enfermidade, mas se levanta na força do Senhor e do seu poder. E vai falar assim, dá um basta. Não mais. Se veja, que eu falei para o meu marido, ainda que você não esteja jogando assim, né? Não seja um jogador aí famoso, mesmo sem fama. Você não seja um garotinho que nem um Christian, que pega a bola e joga com facilidade. Se veja jogando. Porque quando ele falou aquela palavra, você agarrou a palavra. As circunstâncias vai dizer, você não pode jogar bola. Pode. Você não pode abaixar. Abaixa, vai abaixar. Você não pode mais carregar peso. Vou carregar. Você não pega ainda o peso, mas você começa a se ver. Eu lembro o pastor Luiz Fernando aconselhando minha irmã. Ela estava com hemorragia, ela estava de cama. Ela não podia até ficar muito tempo em pé. Mas o pastor Luiz Fernando, eu fui com ele, e ele falou, aconselhou a irmã e falou assim, você não pode ainda fazer isso, aquilo, mas você vai se ver. Que hora você acorda? Todo dia. Ela fala, tal hora. Aí, o que você fazia quando você estava boa? Eu pegava, fazia a minha higiene, descia, ia lá, porque ela morava num sobrado, eu lavava a louça, eu fazia o café, punha a mesa. Ele falou, você não está podendo fazer isso agora, mas faça quando der 8 horas da manhã. Você vai, começa a fazer na sua mente, mentalmente. Tal hora, 11 horas da manhã, se veja fazendo almoço. 3 horas da tarde, se veja fazendo café da tarde. Se veja indo para a igreja, mesmo que você não está indo agora. Sabe, passou pouco tempo. A irmã estava fazendo todas as atividades e voltou a congregar. Como imagina na sua alma, assim o Espírito de vida estava dentro dela para ajudá-la a se levantar daquela situação. Ele está dentro de mim e de você para nos levantar, para nos ajudar a sair da situação que nós estamos hoje. Seja qual for. Agora nós estamos tratando sobre a unção da cura. E ela faz toda a diferença na minha vida e na sua vida. Mateus capítulo 14. 14:34. Glória a Deus. Deus é bom. 14:34. Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. Ele falou assim, não, preciso ao menos tocar na mão, no cabelo, no pé. Não, na orla da sua veste. E todos, fala todos é todos. Os que tocaram ficaram sãos. Com quem eles aprenderam isso? Hoje meu marido está falando, com quem eles aprenderam isso? Com a mulher. Com a mulher do fluxo. Ela tocou e foi curada. Não, se ela tocou e foi curada, nós também. Não precisamos nem segurar na mão, no pé, no cabelo. Nós só precisamos tocar nas vestes. Aleluia. É muito poder envolvido. Ambos foram curados pela unção da cura. A unção faz a diferença.
O que havia de especial nas vestes de Jesus? Era a unção que estava nele, que foi transferida para as suas vestes. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Atos 19. É ensino, tá? Por isso você vai abrir muito a Bíblia. Atos 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Atos 19, 11 e 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. Essa é uma outra confissão que você deve fazer. E Deus, pelas mãos de Ana, fazia milagres extraordinários. Meu marido falava direto isso. E Deus, pelas mãos de Luciano, fazia milagres extraordinários. Confessa isso. Aleluia. 19, 11, versículo 12 também. A ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam. A enfermidade tem que fugir. Aleluia. Das suas vítimas. E os espíritos malignos se retiravam. Sabemos que as roupas não curam. Amém? Não é a roupa, senão todo mundo está vestido aqui, todo mundo estava curado. Não é a roupa em si que cura. Tinha algo especial naquelas peças que curavam e libertavam as pessoas. Era a ação de Deus, era a unção. Aleluia. Então, na sua casa, declare Atos 10, 38. Amém? Que você vai andar por toda a parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo. E declare que isso, vamos falar isso, eu vou falar meu nome e você vai falar o seu. E Deus, pelas mãos da Ana, faz milagres extraordinários. Aleluia! Deus operou milagres pelas mãos de Paulo e vai operar milagres pelas minhas mãos e pelas suas. Por quê? Pela unção. Aleluia! A unção que estava sobre Paulo era transferida para suas roupas, aventais, lenços. Amém? Foi transferida para as vestes de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus é bom. E as doenças e os espíritos malignos fugiam, saíam. Aleluia. As roupas absorviam o poder. Depois saía das roupas e curava as pessoas. Então, estava no corpo de Paulo, ia para as roupas, quando a pessoa tocava, ia para a pessoa. E ela era curada. Aleluia. Está entendendo? Aleluia. As roupas de Paulo e as roupas de Jesus ficaram saturadas com o poder da unção. Aleluia. Pessoas que apenas tocaram em Paulo, tocaram nas roupas de Jesus, ficaram curadas. João 14, 10. João 14, 10. João 14, 10. Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é que faz as obras. Jesus nunca disse que ele fazia milagres por si mesmo, mas através do Pai. Amém? Aleluia. A unção, ela pode ser transmitida. A unção dada a Jesus por Deus fluiu para as suas vestes. As vestes deviam estar cheias de poder. E as vestes absorveram a unção que estava sobre ele. Amém? 1 Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Glória a Deus. Falta 4 minutinhos. Abre em 1 Reis, Deus é bom. Glória a Deus. capítulo 19. Glória a Deus. Versículo 16.
a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Agora 19. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois. Adiante dele, ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. O manto de Elias era como se fosse uma terceira peça. Vou pôr aqui a Michele. Ela está com uma blusa, está com uma calça, e ela está com essa blusa por cima. Você não está vendo? Levanta a mão. Ó, ela está com uma blusa, uma calça, e ela está com uma terceira peça. O manto era como uma terceira peça. Ele não ficou nu e lançou o manto. Ele lançou uma terceira peça. Pode sentar, obrigada. Esse manto é como um sobretudo, uma roupa que você coloca em cima da outra. E ele lançou o manto sobre Eliseu. Elias era o profeta. Eliseu se tornou o profeta que substituiu Elias. Amém? Porque você sabe que Elias subiu num redemoinho. Amém? E Eliseu pediu, se ele visse, ele falou assim, você vir, você vai receber porção dobrada. Ele viu e ele recebeu porção dobrada. Elias não morreu. Ele foi arrebatado. Eliseu morreu, certo? E jogaram os ossos dele, Eliseu, os ossos dele lá. Aí um homem morreu. Aí quando eles viram lá, que eles tiveram que jogar o corpo lá onde estavam os ossos de Eliseu. Aquele morto, ele ressuscitou. Quando tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Irmãos, o corpo já tinha se decomposto. Estavam lá os ossos. Quando o cadáver tocou nos ossos de Eliseu, ele ressuscitou. Havia uma unção, o poder de Deus nos ossos de Eliseu depois de que ele já estava morto. Aleluia! Há poder, se teve poder para ressuscitar um homem quando ele já estava morto. E quanto poder há em mim e em você que estamos vivos? Quanto poder! É muito poder. É muita unção. Esse dunamis é o poder de uma dinamite. Amém. Sabe que uma dinamite causa um estrago. Eu e você temos poder para causar um estrago no reino das trevas. E para trazer refrigério, cura, libertação, alívio.